E aí, pessoal, hoje o Virou Moda vai falar de saúde, cuidados com o corpo. Afinal de contas, o verão está aí, aquele momento em que todo mundo para prestar mais atenção nesse aspecto da sua vida, né? Então nós vamos falar sobre quiropraxia, vamos falar sobre pilates, eletroestimulação muscular e também, claro, porque estamos no Novembro Azul, cuidados com a próstata, né, gente? Então, ó, bora começar o programa. E o Tá Rolando de hoje traz informações sobre o filme Godzilla versus Kong. Segundo informações do portal CBM, o filme teve seu lançamento adiado em 8 meses. A decisão foi tomada por conta da fraca bilheteria mundial de Godzilla 2, Rei dos Monstros, filme que antecede o futuro embate entre os dois monstros. A produção não teve nem mesmo um trailer divulgado, apenas um cartaz lançado há algum tempo. Bom, eu acredito, se depender de mim, realmente eu não vi, então eu não ajudei muito nessa bilheteria não, né? Tô sentindo que isso aqui vai acabar cancelado, gente, não sei vocês. A outra informação do Tá Rolando é sobre Bebe Rexha, aquela cantora norte-americana que fez o maior sucesso no Rock in Rio deste ano. Então, um ex-produtor foi preso por utilizar cartões dela e de outros clientes sem a autorização dos titulares. Entre as compras que ele fez estavam passagens aéreas para 30 pessoas, incluindo membros de sua família, reservas em hotéis e serviços pessoais. O produtor em questão foi condenado a 2 anos de prisão. Aqui, ó, produção, se tentarem passar meu cartão, já aviso que não vai funcionar, né? Porque o limite deve ser bem mais baixo, é 30 pessoas passagem aérea. A pessoa achou que não ia ser pega, mas que coisa, né? Safadinhos. Bom, então vamos começar o nosso papo hoje sobre saúde. Então, vai ser quiropraxia para iniciar e a gente vai conversar com o quiropraxista Pablo Pasqualotti. Tudo bem? Então, Pablo, quiropraxia eu acho super interessante porque é um termo que muita gente fica como quiropraxista, não é aquele que dá uns estalos assim na coluna e será que não quebra o pescoço? No que consiste exatamente essa técnica? Bem, é uma dúvida que as pessoas têm. Primeiro, elas se assustam um pouco porque fala muito em barulho, estalo. A gente talvez remete a filmes e algumas coisas de Hollywood que tem aqueles estalos e as pessoas se machucam, mas não é nada disso. Pelo contrário, a ideia da quiropraxia busca bem-estar, qualidade de vida, alívio de dores, alívio de problemas crônicos, doenças crônicas. Esses estalos, na verdade, são gases que a gente tem nas articulações. E esses gases, quando são liberados, não significa que alguma coisa está sendo quebrada. Pelo contrário, a gente está realinhando uma articulação que está mal posicionada ali. Eu já fiquei imaginando o pessoal no elevador agora dizendo que, na verdade, são articulações, né? Gases das articulações que estão sendo liberados, olha só. Bom, eu nem sabia que as articulações tinham gases realmente que daí faziam esse movimento. Para quem que é indicado a quiropraxia? A quiropraxia não tem um limite de idade. Ela é originalmente norte-americana, então ela é dos Estados Unidos. E lá, desde o nascimento, os bebês já se beneficiam com a quiropraxia. Então tem quiropraxistas que trabalham especificamente com bebês, com gestantes. Bebês, é? Exatamente. Já no nascimento ele já consegue fazer algumas manobras, obviamente sem tanta intensidade, né, para não dar aqueles estalos bebês, mas consegue já movimentar, buscando uma melhor qualidade de vida já. Em que tipos de situações se aplica daí? Com bebês? Por exemplo, tem algumas situações de torcicolo congênito, que é uma posição que o bebê fica durante a gestação e quando durante o nascimento ele pode ser ou mal puxado, enfim, ele fica com um torcicolo. E já nesse momento o quiropraxista consegue identificar esse torcicolo e já começar a fazer algumas manobras sutis para corrigir essa alteração. Dá para dizer então, já que é feito em bebês, né, que em certos casos, especialmente nesses congênitos, é melhor fazer o mais cedo possível, já que a pessoa está em formação, isso pode auxiliar também para que vá para o lugar certo, né? Bastante, e a gente observa isso na nossa clínica, no dia a dia, porque quanto mais cedo a gente consegue tratar um problema, mais rápida é a resposta dele e muito mais eficaz também é o tratamento. A gente não precisa fazer diversas sessões para conseguir ter uma resposta. Em menos tempo a gente já tem uma resposta adequada.
Por exemplo, eu atendo pessoas idosas. O meu mestrado foi em envelhecimento humano. E a gente tem uma necessidade de uma atenção maior para esse público. Afinal, é um público que cresceu e cresce bastante no mundo todo, inclusive no Brasil. O Brasil é um país mais envelhecido hoje do que já foi em toda a sua história. E esse público também pode se beneficiar com a quiropraxia. Então, mesmo não tendo um problema efetivo, dá para ser preventivo? Pode. Porque realmente as pessoas estão ficando cada vez mais velhas, ainda bem, né? Mas, por outro lado, também precisa correr atrás para manter a sua qualidade de vida no melhor nível possível. É isso aí. Como a gente está tendo um envelhecimento maior, uma maior expectativa de vida, com isso surgem alguns problemas também que não existiam antes. Então, o preventivo é muito importante. A quiropraxia, ela trata, mas ela também previne. E ela também faz o diagnóstico de algumas alterações e ela pode encaminhar, inclusive, para outros profissionais. Isso é fantástico. Do ponto de vista preventivo, o que é o mais recorrente? Assim, joelho, costas? Coluna e principalmente coluna lombar, que é essa região aqui de baixo da coluna. E se a gente para pensar quais são os fatores que levam a essas dores na lombar, o sedentarismo, a obesidade, mas principalmente a postura. Isso é um problema muito sério de postura hoje no Brasil. A pessoa fala em postura, a gente automaticamente faz assim, né? Fala em postura nos lugares, o pessoal já dá uma endireitada na postura. E é um problema muito sério isso. Um problema muito sério. As pessoas estão sendo afastadas do trabalho por causa disso. E é o disparado é o que eu mais atendo na clínica isso. Quais são os casos mais graves que já passaram pelas tuas mãos, literalmente? Sim. Bom, a gente teve já alguns casos de pessoas que inclusive não puderam ser atendidas pela quiropraxia, de fraturas, de traumas mais fortes, acidente de carro, que as pessoas acabaram procurando a quiropraxia, mas que não era o indicado, que a gente encaminhou para um médico para fazer um exame de imagem. Mas eu diria que os casos mais complicados são de fibromialgia. É uma doença que deixa uma sensibilidade muito grande pelo corpo muscular, e a pessoa sente dor no corpo todo. Isso é bem complicado de tratar. A quiropraxia, então, ela não tem foco só nas articulações, também pega essa parte muscular. Pega também parte muscular. Seria um complemento, né? O objetivo principal, a gente fala muito em alinhamento da coluna, que a gente identifica onde as vértebras estão desalinhadas, o que tem de alteração e corrige com esses estalos, que não quebra, não mas também a gente faz um complemento com a parte muscular. Afinal, o que segura mesmo a estrutura é a musculatura. Então vale a pena trabalhar e dar um foco para a parte muscular também. Bom, considerando isso tudo, né? Músculos, articulações, ossos, como é que é a parte prática do tratamento? No primeiro momento, a pessoa traz essas informações com relação ao histórico de dores dela. A gente busca algum histórico familiar, genético, pergunta sobre os hábitos que ela tem no seu dia a dia, sobre o trabalho dela. A gente consegue fazer uma anamnese bem precisa. A partir disso, a gente vai para os testes. Então, a gente faz uma avaliação ortopédica, neurológica em cima dessa queixa dela. Como eu disse, a gente vai ali, aperta, puxa, vê o que está fora do lugar. Vamos fazer uma avaliação em mim, então, Pablo? Então, vamos lá. Só quero ver, né? Eu morro de medo quando vem profissional aqui me avaliar. Imagina ser reprovada ao vivo. Olha, tá toda torta, aqui não tem jeito. E, Pablo, tem a quiropraxia, ela requer uma formação de muito tempo, né? Sim. Para se formar bacharel em quiropraxia, então é um bacharelado, são 5 anos de faculdade que a gente faz. Atualmente no Brasil a gente tem a Fevale, Novo Hamburgo, e a Embi Morumbi, em São Paulo, que oferece esse curso. Então, no mínimo, 5 anos de formação. Sim, é interessante até ressaltar, porque são muitos anos de formação para esse estudo, então não é assim uma técnica que virou modinha, né? Então vamos lá fazer a avaliação em mim. Preciso tirar o cabelo aqui? Tá, por gentileza, pro lado. Tá. O que a gente faz? Então, depois de a gente ter conversado, ter buscado o teu histórico, tua postura no trabalho, no dia a dia, a gente vai para as regiões que mais te incomodam e começa a palpar elas. Tá. Fazer alguns toques. Licença. Então, a gente está vindo para a cervical, que é essa região do pescoço. Ai, já tô até achando bom. A gente vai fazer algumas inclinações laterais, enquanto isso eu vou empurrando as tuas vértebras, justamente para identificar aonde que tem as possíveis restrições de movimento. Aqui, desse ladinho, tu deu uma... Já senti alguma coisa, né? Não uma dor, mas eu já senti uma travinha. Um toque diferente também. Perfeito. Então, ao vivo, a gente está conseguindo fazer uma coisa muito legal. Porque eu inclinei aqui para a esquerda e eu senti na minha mão que esse lado teve uma restrição maior de movimento do que comparado com o direito. Que o direito vem. O esquerdo, quando a gente faz a inclinação, ele tá aí mesmo. E gera um desconforto.
Perfeito. Aqui a gente encontrou já uma alteração vertebral que a gente pode estar tu pode continuar mexendo, que tá tribom. Inclusive, se quiser fazer um cafuné, tá ótimo. Mas é que como aqui a gente sente, né, assim vai dando uma relaxada. Mas também é importante destacar isso, que não é um tratamento, tipo, relaxante, né? Não é. Apesar de produzir esse efeito, a ideia não é relaxar, mas sim fazer um alinhamento, um alívio das dores, reposicionar as articulações que talvez estejam desalinhadas, como no teu caso, dessa vértebra cervical. Pode servir como um complemento após uma fratura, por exemplo? Boa pergunta também. Após a fratura, o ideal é esperar esse osso gerar uma consolidação, né? Então ele se calcificar. A partir do momento que essa articulação, que esse osso estiver forte, a gente pode fazer alguns movimentos, mas com cuidado. A gente tem inclusive na quiropraxia o que a gente chama de yellow flag e red flags, que são bandeiras amarelas e vermelhas. A bandeira amarela, ela requer uma atenção. Então, suspeitas de fraturas, suspeitas de tumores, de cânceres e outras doenças, a gente acende um sinal amarelo ou vermelho. Então, a gente não mexe. A fratura, o ideal é esperar consolidar para a gente ver o que ficou fora do lugar ali. E daí depois seguir para esse procedimento, enfim, que pode vir a ser algo que auxilie realmente na finalização do tratamento. Mas, claro, é bem bacana que tu ressalte esse aspecto, porque o lado também do tratamento médico não pode ser deixado... Não mesmo. E a gente gosta muito desse tipo de trabalho. A gente opta por fazer esse trabalho interdisciplinar, envolvendo outros profissionais, outras áreas. É a proposta que o meu trabalho tem, que a minha clínica tem também, de agregar. E jamais deixar de fazer um tratamento. Pelo contrário, incluir outros tratamentos, né? Fazer um trabalho integrativo. Isso é muito importante, essa multidisciplinaridade. Bom, Pablo, então o pessoal não precisa ter medo dos estalinhos. Não, podem ficar tranquilos. É muito bom. Relaxa, dá um efeito bom, não quebra, não vai matar ninguém, fiquem tranquilos, pelo contrário. Muito obrigada, Pablo, pelos teus esclarecimentos. Ficou todo mundo com vontade de fazer, né? Vocês viram que eu já estava aqui, curtindo, e com certeza eu tenho algumas coisas para melhorar desse meu lado esquerdo. Bom, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho, não sai daí. Já de volta, e agora é hora do Virei Mamãe com uma imagem tão fofinha. Olhem só que amor. Tá cuidando do mano, Thomas? Ele fica bem contigo, né? Olha. Só o Thomas pra acalmar o Wayne. Olha como tá bom. Aliás, morreu. Para aí. Cansou já, Thomas? Não. Ele cuida do mano, né? Mas o cuidado tem exatamente esse tempo do vídeo. Aí depois acho que deu, né? Passa a bola adiante e devolve para os pais, afinal de contas. Bom, o papo agora é sobre Pilates. Eu estou aqui com a fisioterapeuta e dona de um estúdio de Pilates, Solaine Perini. Tudo bem? Tudo bem. Pilates, Solaine, a gente olha assim, né, quem pratica Pilates, aqueles movimentos perfeitos e tal, como tu mesmo estava falando, fluidos, e muitas vezes a gente acha que é um exercício leve, né? Só que não. Queria que tu contasse um pouquinho para o nosso público como é que funciona, como é que o Pilates trabalha o corpo e quais são os benefícios que podem ser alcançados por meio dessa prática. Olá. Então, o método Pilates, ele é revolucionário, ele se sobressai por si só. Então, eu trabalho com a linha autêntica do método. E o bom profissional é aquele que transmite sentimentos bons, tá? Ele transmite leveza, ele transmite desejo, vontade. E através desse processo da mente, que é a concentração, ele vai adquirindo os resultados. E os benefícios do método, ele trabalha a tonificação muscular, ele define o músculo,
tá? Ele ganha flexibilidade dos músculos, mobilidade das articulações e principalmente a saúde mental. E essa leveza, sim, ela acontece, porque os movimentos, eles têm uma continuidade, uma costura entre um movimento e outro. Então, realmente, quem está assistindo, visualizando, percebe essa leveza, mas ele respeita a individualidade de cada praticante, trabalham com a resistência do próprio corpo, que é o método Pilates, né? E também com a assistência dos equipamentos. Então, a resistência ela é produzida através de molas nos aparelhos. Quando tu fala em método, assim, o método autêntico, o que significa isso? Ele existe uma hierarquia, né? Então, o criador foi o Joseph Pilates e os elders foram 8 pessoas que tiveram acesso direto ao criador. Então, atualmente, eu quero fazer parte desse gráfico, dessa árvore genealógica. Então, eu estou fazendo a formação com a minha mestre, Nélia Garcia, que é da Autêntico Método. Nossa, tá, e aí já tô vendo que é algo bem mais limitado, né? Quais são as diferenças entre o Autêntico Pilates e outros métodos que a gente vai ver também, até que se adaptam, de repente, às necessidades, às demandas, conforme os lugares onde são praticados? O que tu pontua como sendo os grandes diferenciais? Um dos grandes diferenciais é que tudo tem um porquê. Nada é aleatório. Então, se você atender aquele porquê, você vai ter um objetivo atendido. Senão, você vai ter resultados aleatórios. Quando você escolhe exercícios aleatórios, os resultados também são aleatórios. Então, por isso que a necessidade de ter um porquê, um objetivo. Também no Universal Reformer, que é um aparelho, tanto de MET, existe uma sequência de movimentos que vai interligando um ao outro sem desmanchar a postura. Então, ali também já se trabalha a parte cardio, né, que já favorece ao emagrecimento, que é essa substituição da massa gorda pela magra. Então, nós não podemos confundir emagrecimento com perda de peso. Emagrecimento é saudável. Perda de peso, você pode reduzir o peso, mas perder a massa boa, a massa magra. Bom, então dá para usar o Pilates como um exercício completo mesmo? Sim, através do Pilates nós buscamos o equilíbrio mental e corporal. Então é muito importante, um dos princípios do método é a concentração. Então é a concentração que você vai adquirir os resultados. Então, é a mente que guia o corpo, é a mente que esculpe o corpo. Através da mente, você vai ter sentimentos bons, como o desejo, que eu já citei anteriormente, a vontade, a intuição, a imaginação. E, através disso, você vai adquirir os resultados. Então, é necessária a concentração. Inclusive, o Joseph Pilates tem uma frase: não deixe sua mente no armário da academia. Olha só, eu ia comentar a importância disso, porque hoje em dia a gente vive tão no piloto automático, às vezes vai lá e faz academia, e como faz falta esse momento de realmente tu parar e ter consciência dos movimentos que tu tá fazendo. Trabalha muito a respiração também, né, Solane? Sim, a respiração, ela te leva a parte emocional também, ao relaxamento, né? A toda essa parte interligada também com o powerhouse, que é o centro de força, que todos os movimentos partem do centro. O que se entende é isso? Que é o quadril, que dá sustentação ao tronco. Então, você está trabalhando toda a musculatura profunda. Ele vem trabalhando desde a musculatura mais interna até a mais superficial. Então, consequentemente, você vai conseguir sustentar a postura por um longo período. Então, você mantém essa consciência corporal do exercício até 17 horas após a prática. Então, por isso que é interessante você manter uma prática de 2 a 3 vezes por semana para ainda manter essa postura durante o dia a dia. Sim, porque aí tu tá praticamente fazendo todo dia, né? A coisa vai se propagando ao longo dos dias, faz 3 vezes por semana, quase que preencheu a semana inteira. Exatamente. Solane, quanto tempo a pessoa precisa fazer de Pilates para conseguir começar a sentir os resultados?
Bom, vou citar referente a uma frase do próprio Joseph Pilates. Em 10 sessões você começa a perceber as diferenças. Em 20 sessões as pessoas do teu meio percebem as diferenças. Em 30 sessões você terá um corpo completamente novo. Olha, fazendo então 3 vezes por semana, dá aí o quê? Umas 10 semanas a pessoa já sente... É esse cálculo matemático, gente. Bom, vamos abafa essa parte, né? Mas 30 sessões é algo super viável. Na verdade, dependendo da forma como a pessoa conseguir se estruturar, dá para chegar se sentindo bem ali no Réveillon. Sim, mas você precisa ter foco, disciplina e persistência. Bom, nenhum resultado positivo se alcança sem isso também, né, Solange? Exatamente. Muito bem, obrigada pelos teus esclarecimentos aqui. E só para finalizar, que eu tenho certeza que essa dúvida muita gente se pergunta. É uma prática que é acessível, é possível de ser feita por qualquer pessoa, independente da idade, do peso? É interessante para todas as pessoas, independente da idade. Crianças fazem pilates, idosos, né? Ou seja, na melhor idade, né? Então, sempre respeitando as individualidades. Claro, aí vai do trato mesmo com o profissional, com o professor que está dando ali a aula, bem de forma personalizada. Sim. Solange, super obrigada por nos ajudar a compreender um pouco mais dos benefícios do Pilates. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco, então não sai daí. E estamos no Novembro Azul, não poderíamos deixar de falar sobre a questão da prevenção ao câncer de próstata. Para conversar um pouco com a gente sobre o assunto, estamos aqui com o médico, Dr. Daniel Rodrigues Coelho. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, doutor. Esse assunto é um tabu para os homens, né? Mas, felizmente, nós temos uma oportunidade no Novembro Azul de trazê-lo à tona, de por bem ou por mal, a gente tem que falar sobre isso, Sim. né? Qual é a importância de abordarmos o câncer de próstata? Sobre a questão do Novembro Azul, como a maioria já sabe, Novembro Azul é uma data de importância mundial, né, que ocorre durante o mês de novembro, para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? Trazendo alguns dados, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum no mundo, somente atrás dos tumores de pele não melanoma. É o segundo tipo de câncer que mais mata homens, atrás apenas do câncer de pulmão, né? Trazendo dados nacionais. No Brasil, cerca de 60 mil homens são diagnosticados com a doença ao ano, e cerca de 13 mil homens morrem devido ao câncer de próstata ao ano. Então, devido a todos esses dados significativos, né, é muito importante a gente trazer uma abordagem sobre esse assunto e fazer uma discussão a respeito dele e disseminar conhecimento sobre o tema, né, para a população. Sim, eu imagino também que muitos desses, o número também seja muito grande de mortes em função da falta de prevenção. Isso. Porque a gente já sabe, né, que os homens têm uma dificuldade no médico, ponto 1. Já é complicado convencer o marido aí. Quanto mais quando se fala em próstata. Então, tu é clínico geral e tu acaba recebendo os pacientes em outras circunstâncias e verificando que, em muitos casos, tem que sim ser averiguada a possibilidade de se ver ali um câncer de próstata. Sim. Como é que funciona isso? Quais são os sintomas que percebe? Quais são os primeiros passos a partir daí? Bom, falando sobre o rastreamento do câncer de próstata, são 2 métodos usados atualmente, que são o toque retal, realizado pelo médico, pode ser tanto o clínico geral quanto o urologista, quanto a dosagem do PSA no sangue, né? Por que a importância do rastreamento? Para diagnosticar o paciente o mais brevemente possível, né, numa fase ainda assintomática da doença, porque quanto mais cedo, melhor o prognóstico da doença, né? Não só no câncer de próstata, como em qualquer tipo de câncer. Quem deve realizar esse rastreamento hoje em dia? Homens a partir dos 50 anos até os 75 anos, que têm uma expectativa de vida maior do que 10 anos, segundo o último consenso de urologia, ou um pouco mais cedo, a partir dos 45 anos, em homens que têm um fator de risco para a doença, como, por exemplo, indivíduos da raça negra, que a gente sabe que tem um risco 2 vezes maior da doença, ou até mesmo pacientes que têm algum parente de primeiro grau acometido pela doença, que, no caso, um pai, um irmão. E quanto maior o número de pacientes e mais cedo o diagnóstico desses parentes,
maior o risco, né? Então, a importância de procurar mais cedo o médico. Quanto aos sintomas do câncer de próstata, eles são bem inespecíficos, assim. E eles são comuns a várias outras condições, como, por exemplo, o aumento benigno da próstata, né, que ocorre em pacientes idosos. Então, o paciente pode ter alterações urinárias, como aumento da frequência urinária, diminuição do jato, ou a presença de sangue na urina, ou até mesmo sangue no esperma, né? Todas essas alterações podem estar presentes, mas o ideal é a gente diagnosticar o paciente antes dela estar presente. Quando chega né? na fase de já ter alguns sintomas, nesse caso desse câncer, ele já está num momento mais crítico? Não somente para a questão do câncer de próstata, mas como qualquer tipo de câncer, né? Se o paciente já está numa fase sintomática, o prognóstico tende a ser pior, né? Por isso que a gente realiza o rastreamento, né? Pois é, esse rastreamento, ele é um exame específico para quando se verifica um risco de ter câncer de próstata ou ele é um exame que pode ser feito assim regularmente? Não, o indicado atualmente é que homens a partir dos 50 anos realizem tanto o PSA quanto o toque retal, ou a partir dos 45 anos, caso tenham esses fatores de risco, independente ou não da presença dos sintomas, né? Tá, e esse PSA, que tipo de exame ele é? O PSA é um exame de sangue, que é um exame, não é específico do câncer de próstata. É um exame que indica alguma lesão no epitélio da próstata. Então, o PSA elevado, ele também pode estar em outras condições, como hiperplasia de próstata, que é um aumento benigno, né? Uma prostatite, um infarto da próstata. Por isso que eu queria saber, se é um exame de sangue, não dá para botar junto com os exames aqueles de revisão anual, enfim, porque daí já vai tirar o sangue e já revisa tudo, né? Isso aí, em pacientes a partir dos 50 anos, junto com os exames básicos, aquele de glicose, colesterol, né? A gente já pode pedir o PSA junto para avaliar essa questão que é importante. Mais cedo, né? Só daí nesses casos, não tem como o médico, por questões preventivas, começar a pedir a partir dos 30, não tem razão de ser. Não tem. A partir dos 45, se tiver o fator de risco. Entendi. Mas mais cedo que isso, por enquanto, não tem indicação. Doutor, e que recado tu dá para os homens que estão nos ouvindo em pleno Novembro Azul, para que eles se conscientizem da importância de sim fazer os exames determinados para a prevenção do câncer de próstata? Até por esses dados que eu já citei anteriormente, né? O câncer de próstata é um problema de saúde grave no contexto da saúde pública mundial, né? Então a gente tem que encarar esse procedimento, principalmente o toque retal, que tem um pouco de tabu ainda, né? Como um método diagnóstico para uma doença possivelmente fatal, né? Não por tabus de questão sexual, assim, né? Isso deve ser bastante Afinal debatido. Afinal de contas, é a vida da pessoa que está em jogo, né? Porque vai ficar com esse mimimi todo, vai lá, faz o exame de uma vez, resolve. Mas acho que tem essa parede para se derrubar e também essa questão de que, sim, é preciso ir no médico regularmente para vários aspectos. Quanto mais para averiguar e fazer o exame de toque retal. Isso. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Um assunto extremamente pertinente em pleno Novembro Azul. Se alguém que está nos assistindo tiver algum comentário, alguma dúvida, por favor, deixa aí nos nossos comentários do Facebook que a gente faz depois a gentileza de encaminhar aqui para o doutor, claro, para tirar todas as dúvidas. Bom, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não, nós não vamos para o intervalo porque a apresentadora já ia chamar o break, gente. Só que não, nós temos agora o Na Medida com Giana Trevisan. Confere aí. Na Medida. Oferecimento Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Olá, começando mais um quadro Na Medida. Lembrando que o quadro Na Medida é um oferecimento de Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. E hoje, justamente, nós estamos aqui no Sesc para homenagear essa instituição aí que tem 73 anos de atuação e nesse mês, em novembro, conquistou aí vários prêmios, né? Principalmente no GPTW 2019. São vários prêmios aí que eu vou citar para vocês terem ideia do envolvimento do Sesc nos seus projetos, na sua atuação. Eles ganharam como melhor empresa do terceiro setor para trabalhar no Brasil, primeiro lugar, quarta melhor empresa para trabalhar no Estado, quinta melhor empresa para as mulheres trabalharem e 30ª melhor empresa para trabalhar no Brasil. Por isso eu convidei a gerente de recursos humanos do Sesc RS, a Elizabeth Ercolani de Carvalho,
para nos falar um pouquinho aí sobre essa premiação. Tudo bem, Elizabeth? Muito obrigada pelo convite, Diana. Primeiramente, parabéns aí, né? Muito obrigada. É uma honra a gente estar conseguindo esses destaques, né? Porque eles são consequência de um trabalho muito bacana que a gente faz aqui dentro do SESC, né? O SESC tem uma missão muito bonita de melhorar a sociedade através dos seus serviços de cultura, lazer, esporte, turismo, educação, entre outros. E esses serviços eles são entregues por pessoas. Se a gente não tiver um cuidado especial com as pessoas que trabalham conosco, a gente não consegue atender bem os nossos clientes. O nosso propósito é cuidar, emocionar e fazer as pessoas felizes. Portanto, esse propósito ele tem que ser vivido e sentido internamente também, não só para fora. E quando a gente participa dessa avaliação do GPTW, que é uma instituição mundial, que ela atua em mais de 1000 países e avalia um grande número de empresas muito grande, a gente quer saber como é que a gente está em termos de aderência interna, de adesão. Elizabeth, por que o SESC é a 5ª melhor empresa para as mulheres trabalharem? No Brasil. O que tu diria sobre isso, né? Bom, primeiro nós temos 70% do nosso quadro são mulheres, né? Não só no nível operacional, das nossas lideranças a gente mantém o mesmo percentual, o que significa que não existe discriminação de gênero aqui dentro. Nós damos as mesmas oportunidades, quando existe uma promoção, ascensão de cargo, a gente olha o candidato dentro das suas potencialidades, independente do gênero que ele tiver. E nós fornecemos um ambiente favorável, tá? As habilidades e talentos femininos, que eles são muito importantes, né? A maternidade, né? E ao exercício da compatibilização dos papéis profissionais com os papéis de mulher, né? Que a mulher tem na sociedade. Então, isso é um trabalho muito bonito que a gente faz. A gente entender que as mulheres, além de tudo, elas são mães, elas têm um papel diferenciado na sociedade e a gente oferece muitas oportunidades delas permanecerem bem aqui. E a gente sabe aí que o foco do SESC, né, são os inúmeros projetos, né, que muitos que falam de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. Que balanço pode ser feito desses projetos em 2019? Tá, eles foram muito bem-sucedidos, né? Nós temos muito orgulho daquilo que a gente faz. E também a gente tem as pessoas muito preparadas e muito vocacionadas para isso. Quando a gente seleciona uma pessoa, a gente procura sempre ver qual é o fit cultural dela, se ele vai fechar com o fit cultural da empresa, ou seja, se existe sintonia de propósito, de valores, né? E cada um de nós tem que se levantar de manhã e saber que vai fazer, né, o mundo melhor naquele dia, vai dar sua contribuição para que a sociedade seja melhor, para que o país seja melhor. E nós temos assim um engajamento muito grande, um comprometimento muito grande. Uma coisa que aqui no SESC a gente não tem problema é de adesão, né? A gente dá um estímulo, dá um propósito, dá uma proposta e as pessoas aderem muito espontaneamente, muito voluntariamente. E eu acho que por isso que a gente consegue fazer entregas tão boas para a sociedade e fazer diferença na vida das pessoas. Sim, e são 73 anos de atuação. O que tu diria, qual é o diferencial, né, principal desses projetos? Eu acho que o diferencial não é só a gente trabalhar a saúde, mas trabalhar a saúde com cuidado, com amor, com dedicação e cuidando da pessoa que está na tua frente. Não é só um cliente, não é só um paciente, é uma pessoa que a gente vê na integralidade. Os nossos profissionais, eles são muito voltados para isso, né? Não só para a parte técnica, mas também a gente tem que saber que as habilidades pessoais e comportamentais, elas são tão importantes quanto as técnicas. Todo ano a gente trabalha, nós temos um programa muito legal aqui, que já está no 12º ano, que a gente chama de SESC Atende, que é um programa de fortalecimento de valores culturais, né? Ele nos energiza, ele nos leva para o próximo ano, ele nos dá firmeza no nosso propósito e nos relembra ano a ano o que a gente está fazendo aqui, qual é o sentido, né? Então, quando tu vê uma criança que está sendo atendida por nós, é uma pessoa que está ali, né? E ele tem que sair dali feliz, ele tem que ser atendido e ver sentido no que ele veio fazer aqui no SESC. Seja uma criança, seja um idoso, né? Ou, enfim, todos os clientes que a gente tem, das diferentes faixas etárias que a gente tem isso, né? A gente pega desde a criança de 3 anos até o idoso. Nós temos idosos com 102 anos participando das nossas atividades. E quais seriam os projetos agora do SESC para 2020?
A gente quer mostrar mais valor para a sociedade, cada vez mais valor para a sociedade, né? A gente sabe que tem um país muito carente, né, que precisa de apoio de todos os entes sociais da sociedade civil, e o SESC quer ter o seu protagonismo na sociedade também, na construção de uma sociedade melhor. É isso aí, então, Elizabeth, muito obrigada, parabéns novamente, tá? Muito obrigada também. E o Na Medida fica por aqui. Voltamos em breve no Virou Moda com mais novidades. Até lá! Na Medida. Oferecimento SESC, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. E não sai daí que daqui a pouco a gente volta com eletroestimulação muscular para reabilitação e também para auxiliar quem tem possibilidade de fazer exercícios físicos. Já voltamos. Já de volta e o papo agora sobre eletroestimulação muscular. Eu estou aqui com a fisioterapeuta Letícia Machado, que é também proprietária de uma clínica onde se usa muito o método do Mirra, né? Que é a marca, na verdade, mas enfim, que é de eletroestimulação muscular. Bom, é aquele aparelho que dá choque nas pessoas enquanto elas fazem alguns movimentos. E por isso mesmo, muitas vezes assusta, né, Lê? Sim. No que consiste exatamente? Na verdade, a eletroestimulação muscular, ela já é utilizada há muito tempo dentro da fisioterapia, da educação física. O que a marca utilizou? Ela conseguiu fazer uma eletroestimulação onde abrange todos os teus grupos musculares. São 8 pares de eletrodos acoplados através de uma roupa especial, onde ocorre contrações ao mesmo tempo. Então, ele se torna um treino ou uma sessão de fisioterapia mais intensa e a gente não visa só o problema do paciente ou do aluno, enfim, a gente consegue fazer uma reabilitação de corpo inteiro. Bom, esse método, na verdade, ele ficou muito conhecido depois que algumas globais começaram a usá-lo para fins estéticos mesmo, ali de treino e tal. Acho que a Bruna Marquezine foi uma que publicou bastante. Mas o que muita gente não sabe é que ele é uma prática utilizada especialmente para reabilitação e também para possibilitar, para quem não pode fazer exercícios físicos, que treine, né? Isso. Dentro da minha área, que é cirurgia plástica, estética, reconstrutiva, nós trabalhamos também com muita reabilitação de cirurgia bariátrica. Eu recebi um paciente se recuperando de uma cirurgia onde ele ficava 2, 3 meses impossibilitado de fazer atividade física. Então, ele ia tendo perda de massa muscular, às vezes até ganhando peso nesse tempo onde ele estava parado. Então, eu fui buscar o Mirra para isso, para atuar junto com a minha recuperação da cirurgia, a gente consegue fazer com que ele não tenha uma perda muscular importante durante esse período. Bom, e nós vamos falar hoje sobre exemplos exatamente. Temos algumas imagens para mostrar de um paciente da Letícia, aí a Ritiele, né, que tinha dificuldades em fazer exercícios físicos, é isso, Isso. Letícia? A Ritiele, a nossa Ritiele, ela tem problema nos 2 joelhos, então ela tinha dificuldade de fazer qualquer trabalho aeróbico, né, por conta desse problema e a dor que ela tinha. Então, hoje, associando a fisioterapia dermatofuncional, a parte de eletroterapia estética e o Mirra, a gente está conseguindo, a Rit já perdeu 22 quilos de gordura. Desde maio, Desde maio? Isso, ela está fazendo 2 vezes por semana. Mirra, ela está fazendo estimulação muscular, ela está fazendo 2 vezes por semana massagem e ela está tendo um acompanhamento nutricional também. Bom, a Ritiele Cizeninski está aqui e vai mostrar pra gente como é que isso funciona na prática aqui no estúdio, olha lá. Vamos ver então. Ela já está com a roupinha típica, né, toda pretinha ali de um material, que material é esse? É uma malha que a Nike fabrica, né? Então ela é bem acoplada à pele para questão de higiene e também para melhor condução do estímulo elétrico. Pois é, porque daí nela estão ali vários eletrodos, que se diz? Sim, nós temos eletrodos de braço, peito, abdômen, dorsal, lateral das costas, lombar, glúteo
e membros inferiores, perna. Bom, aí ela tá fazendo os exercícios que quando a pessoa olha, acha que é assim, né? Facinho. É bem intensa, essa corrente que a gente está utilizando é uma corrente metabólica, onde já tem estudos que comprovam que quase dobra o consumo de oxigênio só de colocar essa corrente e ligar o aparelho. Nessa metabólica. Isso. Então, essa melhora do sistema cardiorrespiratório, resistência, quando a gente quer trabalhar a resistência de um paciente ou aluno, a gente trabalha essa corrente. Está vendo que ela causa um abalo na musculatura? Sim, ela tá tremendo porque realmente o músculo que tá assim levando os choquinhos. Isso. Uhum, tá trabalhando então. E daí a gente pode utilizar tanto o paciente deitado, né? Já tem a gente utilizando até em pacientes em UTI, né? Meu professor usa em pacientes em UTI, fazendo treinamento muscular em pacientes com ventilação mecânica. No caso, quando a gente tem uma pessoa com capacidade de fazer atividade ou movimento, ele potencializa o estímulo. Olha só, então na verdade também em alguns casos a pessoa não precisa se locomover até a clínica, dependendo, é possível fazer isso em outros locais. Ele é totalmente portátil, nós podemos levar até o paciente acamado, por exemplo. Mas eu acho interessante que realmente, assim, se a gente conseguir dar um zoom ali na Richelle, para que as pessoas olhem de novo o efeito que dá no músculo enquanto ela está fazendo um movimento. Porque olhando de longe até parece que é simples, né? Olha lá, olha as mãozinhas dela, que graça. Tá bom aí, Riti? Até tá rindo. Bom, mas fala por si só o resultado que ela obteve de perda realmente de peso em função desses meses de trabalho. E além até pela sobrecarga articular que ela tinha, né, as dores no joelho dela estão quase zeradas. Olha só, parabéns, muito bem. A gente também tem alguns exemplos de reabilitação física, né, Letícia? Isso. Vamos mostrar umas imagens de um outro paciente da Letícia que estava com problemão e aí agora voltou a... Já tá 100%? Ainda não, mas tá no a caminho. gente tá... Olha lá, olha lá. Voltamos. O Edson, pode até trocar de repente. O Edson é um paciente nosso que ele sofreu um acidente de moto e ele, enfim, ele está fazendo ele tinha bastante limitação em flexão e extensão de joelho. Ele tem placas e parafusos em todo o membro inferior esquerdo. Então, acho que dá para até mostrar as outras imagens. Temos mais imagens dele aí? Isso, ele chegou na nossa clínica de muleta, com uma flexão de joelho bem importante. Nós começamos primeiro para redução do edema, já era uma cirurgia já tardia, onde ele estava sem fazer fisioterapia, né? E agora a gente já consegue reduziu bastante o edema dele e a gente está fazendo já um fortalecimento muscular em todo o membro inferior dele e também abdômen, para vertebrais, até para ele manter a força muscular necessária para não usar mais tanto Isso a faz muleta. Quanto tempo do acidente? Edson, o acidente foi em fevereiro e ele está conosco faz 2 meses e meio. Só isso? 2 meses e meio, uma vez por semana. O Edson Luiz dos Santos, que é tenente-coronel da brigada, né? Isso. Reza a lenda que ele era um dos melhores. Olha só! Bom, e o que ele está fazendo ali agora, Letícia? Agora ele está fazendo exercícios de fortalecimento muscular. A corrente passa a cada 4 segundos e a gente trabalha especificamente a musculatura dele, tanto inferior quanto todo o corpo dele, na verdade, Sim. né? Mas é sempre priorizando os membros inferiores, que é onde que ele foi tem mais onde limitação. deu o problema. Qual era o lado do joelho esquerdo. que tinha dado direito? O esquerdo. Desculpa, a direita que eu tô olhando eu tenho aqui. problema de esquerda e direito também. Se eu olho do lado errado, já não Hoje, sei mais o que a gente até tá olhando falando. pela essa imagem, a gente não consegue diferenciar mais qual é Sim, porque eles já estão na mesma proporção. Na outra imagem que nós vimos, Isso. um estava bem mais inchado, né? O Edson, ele tem uma perseverança muito boa, então ajuda muito no tratamento, né? E como ele sempre, pela profissão dele, ele treinava muito,
a gente consegue ter um sucesso bem importante na Olha aí, reabilitação. olha a flexibilidade. Essa é a problemática, mas que já está levantando em outras condições que tá 2 meses e meio só. 2 meses e meio, uma vez por semana. Isso que eu ia só perguntar isso. qual era a periodicidade. É. Tá bem aí, Edson? Tranquilo. Muito bem, então tá aí uma opção também para quem precisa se reabilitar ou não encontra às vezes um exercício que possa estar de acordo com as suas limitações físicas mesmo. E a gente também tem uma terceira utilização que é a corrente analgésica. Então a gente consegue fazer uma analgesia de corpo inteiro quando o paciente sente muita dor. Fibromialgia, os pacientes com hérnia lombar, cervical, pacientes que têm muita dor, a gente consegue aliviar bastante também. Nossa, eu fiquei pensando uma anestesia quase que analgésico em tudo, a Em pessoa todo o realmente está bem prejudicada, mas aí é uma possibilidade super interessante. Lê, muito obrigada por trazer aqui essa tecnologia que realmente possibilita muitas pessoas que resolvam seus problemas físicos e encontrem uma qualidade de vida muito melhor em pouco tempo. Sim, é o que a gente quer. Exatamente, para isso que trabalhamos, né? Bom, a gente vai encerrando o programa por aqui e antes disso nós temos o nosso videozinho do TikTok, que é para dar aquele up de final de programa. Roda aí. Porque a gente botou... Passa de novo que eu não entendi esse vídeo, por favor. Agora eu vi o início, a pessoa foi roubar o carro e já tinha gente dentro. Ótimo, bom, assim encerramos o nosso programa hoje. Amanhã estamos de volta no mesmo horário com muito papo bom. Beijo, gente!